Existe uma acusação contra o cristianismo que ele não é honesto quanto àquilo que a Bíblia revela sobre Deus. Por exemplo, algumas seitas dizem que na realidade deveríamos acreditar em vários deuses, né? No politeísmo, e não apenas um Deus. E eles dizem que a nossa própria Bíblia defende isso e nós fechamos os olhos. De onde é que eles tiram essa ideia, né? Só para título de defesa da fé, né? Alguns vão dizer que a palavra Elohim, né, significa vários deuses, e essa palavra é usada na Bíblia, eles dizem. Então, uma vez que essa palavra Elohim significa vários deuses, então o cristianismo e aqueles que de fato acreditam na Bíblia devem, né, se colocar contra a ideia de um só Deus e acreditar no politeísmo. Seria isso verdade? Temos que acreditar em vários deuses. Gênesis capítulo 1, versículo 1 diz: No princípio criou Deus os céus e a terra. No princípio criou Deus os céus e a terra. Essa palavra que está na sua Bíblia traduzida como Deus, no princípio criou Deus, é a palavra Elohim, que nossos acusadores dizem que significa vários deuses. E por que eles dizem isso? Essa palavra Elohim, de fato, está no plural, né? O plural no português, a gente coloca um S. Por exemplo, se eu tenho a palavra pássaro, para colocar no plural, eu digo pássaros. No hebraico, a maneira comum de colocar o hebraico é com esse im no final, Elohim. Então, de fato, a palavra ali, gramaticalmente, ela está no plural, né? A palavra ali colocada está no plural hebraico. A falha dessa argumentação para dizer que significa vários deuses aqui é porque essa palavra Elohim também tem outra função na língua hebraica que tem suas particularidades. Elohim, esse final im, além de indicar essa questão de número, né, singular, plural, ela também traz a ideia de proeminência. Ela marca algo que é grandioso, algo que tem poder, algo que de fato deve ser destacado. Essa raiz, por exemplo, dessa palavra Elohim, ela tem essa ideia de poder, de força. Então, essa palavra Elohim também significa força, significa poder. A tradução seria um Deus poderoso, um Deus gigante, seria um deusão, a ideia também. Então, não significa apenas uma pluralidade de coisas, ou de seres, mas também traz essa ideia de proeminência. É um Deus grande, é um Deus poderoso, é um Deus que tem todo o poder, e é exatamente essa ideia que nós vemos aqui. Esse Deus poderoso, esse Deus grande, esse Deus que está acima de tudo. E outro texto para dizer que nós não estamos aqui enrolando e trazendo uma sugestão errada, se você abrir lá em Deuteronômio capítulo 4, Deuteronômio capítulo 4, versículo 4, ok? Deuteronômio 4, 4, olha o que diz aqui. Ouve, Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. O Senhor nosso Deus é o único Senhor. Só corrigindo aqui, capítulo 6, versículo 4. Capítulo 6, versículo 4 de Deuteronômio. O Senhor nosso Deus é o único Senhor. O texto aqui está claramente defendendo um só Deus, e a palavra que ele usa é Elohim. Então não significa que toda vez que Elohim aparecer, vai significar vários deuses ou muitas coisas. Elohim traz essa ideia de um Deus poderoso, de um Deus eterno. E no nosso caso, quando falamos de Deus, nós falamos nesse sentido. Esse Deus verdadeiro, esse Deus que tem todo o poder. Inclusive o contexto lá de Gênesis é o contexto onde ele está criando o mundo, criando o universo, né? O Deus que desde a eternidade cria. Olha como é esse Deus. Olha como esse nosso Deus é gigante.
Olha como esse nosso Deus é distinto e poderoso. Portanto, Elohim significa que nós temos um Deus poderoso, um Deus forte, um Deus que está acima dos outros deuses. Portanto, essa alegação de que Elohim sempre vai significar vários deuses, né, é uma falácia e não respeita os textos bíblicos no seu devido contexto. Portanto, quando nós falamos do cristianismo, temos que falar do cristianismo que defende apenas um só Deus. Nós não servimos nenhum outro e não vamos nos submeter a nenhum outro. A ideia da Trindade é que existe um só Deus, né? Embora seja uma pluralidade de pessoas, mas há um só Deus. É o mistério da Escritura. Portanto, nós cremos sim em um só Deus, porque a Bíblia assim defende e apresenta, e nossos acusadores, na realidade, não estão sendo bem honestos nesse sentido. Então, que Deus nos abençoe, que esse Deus que é poderoso, que esse Deus que é soberano, que esse Deus que criou o universo possa abençoar a tua vida, né? E que possamos nos reconhecer como criaturas submissas a esse Deus todo-poderoso que tudo criou, o Elohim, o Deus forte, o Deus todo-poderoso. Nós temos um só Deus, não vamos servir outros deuses em hipótese alguma, meus irmãos. Que esse Deus também nos dê força, que esse Deus que é poderoso também nos dê poder, porque Ele compartilha esse seu poder com o seu povo. Ele é um Deus forte e poderoso, mas Ele também compartilha isso com nós, e é essa a bênção de Deus na nossa vida. Nós vivemos pelo seu poder, na sua força, porque de fato somos fracos e dependemos deste Deus todo-poderoso, Elohim.